Fala pessoal, tudo bem com vocês? Afinal de contas, o Luan pode deixar o Corinthians? E o Romero pode voltar? As notícias que movimentaram a semana do Timão, será que sai negócio? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Chegou a hora desse vídeo tão esperado, muita gente pediu, né? Será que o Luan vai embora? Será que o Romero pode voltar? A semana foi de muitas notícias especulativas em relação a esse mercado da bola corintiano. Pois bem, e já digo, já antecipo que há uma manifestação oficial do atual presidente, do William Monteiro Alves, sobre a possibilidade de volta do Romero. Eu já chego lá. Vamos falar sobre o Luan. O Luan que fez gol contra o Fluminense, o último gol, e que chamou atenção até por não comemorar de forma efusiva, né? O gol, ele sai caminhando, tudo bem que já estava 4-0, ele faz o quinto, mas eu até falei na live pós-jogo, né? Luan, meu querido, poxa, eu gosto de você, mas se ajuda um pouco, né? Beija o escudo, dá um soco no ar, mostra um pouco, chuta a placa de propaganda, faz qualquer coisa. Mostra um pouco de vontade, meu amigo, porque bola você tem demais. O gol não foi, digamos, um gol muito difícil de ser feito, mas eu até referi no momento que fez parte de uma movimentação legal dele. Ele entrou, o Jô já não estava mais em campo, então ele se deslocou bastante, ele caiu pela direita, caiu pela esquerda e estava ali quase como um centroavante, né? Acreditou na jogada, fez o gol, tá tudo certo. Quebrou um jejum de 140 dias, né? Fazia muito tempo que ele não marcava, desde aquele jogo contra o Fortaleza, que ele pega um sem pulo de fora da área. Fez poucos gols até agora, não vem sendo utilizado, não é titular. Em vários jogos ele não entrou, mesmo com 5 alterações. E aí nesse jogo contra o Fluminense ele é acionado ali faltando minutos para terminar o jogo e ainda faz um gol, poxa vida. Só que justamente numa semana em que o nome dele foi especulado para sair, os torcedores se questionaram, será que ele está indo embora? Será que ele quer ir embora? Bom, vamos lá. A imprensa turca noticiou de que o Luan teria sido oferecido, inclusive com ligações do ex-zagueiro do Corinthians, o Fábio Luciano, que foi procurado e disse que não tem nada a ver com isso, que nunca falou com eles e tudo mais. Pelo menos é a palavra do ex-zagueiro corintiano. Porque ele tem relações, né, com o futebol turco, então normalmente ele é envolvido nesse tipo de negócio. O Corinthians disse que não recebeu nenhuma proposta. Será que o Luan pode deixar o Corinthians? Eu digo o seguinte: dentro, internamente do clube, há uma divisão. Alguns acreditam que o Luan ainda pode dar certo. Outros entendem que foi um péssimo negócio, porque até agora o custo-benefício não foi legal, vamos combinar. O Luan custou 22 milhões de reais, tem um dos maiores salários do elenco e ainda não corresponde. Não é nem de perto aquele jogador que atuou especialmente em alto nível em 2016 e em 2017, ganhando a Copa do Brasil pelo Grêmio, o Ouro Olímpico pela seleção, Libertadores 2017, sendo o rei da América. Não é nem de perto aquele jogador. Porque lhe falta intensidade, falta às vezes comprometimento, apesar de saber da qualidade técnica, ele perdeu a posição para o Casares, que é outro jogador que também é contestado por conta disso, né? Por às vezes gostar de uma balada, caminhar em campo, aquela coisa toda, mas contestar como o Casares atual do Corinthians. Ele tem jogado bem, ele tem sido fundamental, ele tem tido qualidade, tem tido comprometimento tático e por isso ele é o titular. Mas será que o Casares e o Luan podem jogar juntos? Muitos torcedores perguntam isso. Poder podem, mas vai depender muito mais do Luan do que do Mancini. Eu entendo o Mancini não colocar os dois juntos, né? Você perde combate ali no meio, o time está muito bem estruturado, são dois jogadores mais técnicos e tem mais a qualidade da construção do que necessariamente de marcação. Você abrir mão de um jogador hoje com esse futebol tão competitivo, tem que ser um jogo muito específico e os dois têm que resolver a parada. E o Luan não está mostrando que tem essa capacidade, pelo menos nesse momento. Porém, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: há também no Corinthians uma ideia de que vários jogadores demoram para acontecer. Renato Augusto, Rodriguinho, que no primeiro ano não aconteceram efetivamente e depois acabaram até se tornando ídolos. E o Luan tem apenas 27 anos, ou seja, ele tem uma capacidade, um potencial para poder ainda render. Tá na conta ainda no primeiro ano de uma adaptação, embora, né, a gente ainda questione, poxa vida, né? Joga no Brasil há quanto tempo? É brasileiro, é o clube do coração, o cara que ele torcia, o time que ele torcia na infância,
Qual a dificuldade? Mas às vezes isso acontece. Então há uma leva no Corinthians que pensa dessa forma. A outra é de que, bom, se chegar uma proposta, pelo menos para recuperar aquilo que foi investido, um abraço. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, não veio proposta. Se vier uma proposta, vai ser muito bem estudada e analisada pelo Corinthians. Você elimina um salário alto, um jogador que não está rendendo e ainda recupera o que foi investido, dificilmente o Corinthians não vai aceitar. E o próprio Luan, né, que sempre teve o sonho de jogar na Europa e que perdeu aquele timing do grande clube europeu, mas que daqui a pouco pode ter outro mercado na Turquia, na Rússia, no leste europeu, em Portugal. Daqui a pouco pode vir uma proposta interessante e ele realizar o sonho de jogar na Europa. Então tudo isso casado, se vier, pode efetivamente acontecer. No momento não tem nada. E aí fica a expectativa da outra leva, né, de que ele finalmente dê certo. Vou dar a minha opinião. Eu tô com essa leva, né? Obviamente, vocês me conhecem. Eu aposto ainda no Luan, por tudo que já vi dele, sei da capacidade que ele tem, e tá faltando isso aqui, cara, pro Luan conquistar a galera. Ele precisa primeiro ter sequência, né? Mas para ele ter sequência, ele precisa de um pouco mais de intensidade nos jogos, precisa entender um pouco mais o que é estar no Corinthians. Se depois de um ano ele não entendeu, é difícil, né? Mas eu ainda acredito que isso vai acontecer. Quem sabe? Agora, o que também chamou a atenção foi que um site argentino colocou a possibilidade do Romero voltar para o Corinthians. Ángel Romero, ele mesmo, 27 gols na Neoquímica Arena, o maior artilheiro do estádio alvinegro, 2 títulos brasileiros e que é sempre muito pedido pela Fiel cada vez que ele tá para sair do clube onde está. Ele defende o San Lorenzo da Argentina, só que ele tem contrato até o meio do ano que vem. E está lá juntamente com seu irmão, Oscar Romero, que é meia. E houve uma especulação de que os dois poderiam jogar no Corinthians. Por quê? Porque o Romero diz que só sai do São Lourenço com o seu irmão. Ele diz que não vai sair sozinho mais. O Oscar e o Ángel, eles não têm tido um bom relacionamento com o elenco. Houve um problema no final do ano passado, outubro por ali, quando o Romero, o Ángel, quebrou a perna de um companheiro num treino, e ali a situação ficou um pouco mais complicada. Há pouco mais de uma semana, depois de um jogo, houve uma confusão no vestiário em que fontes dão conta de que até rolou vias de fato, né? Um soco do goleiro no Romero e que a situação ficou insustentável segundo fontes da Argentina. Então, os jogadores não vão mais daqui a pouco defender o São Lourenço e o clube estaria forçando para negociá-los. E aí, claro que o Corinthians aparece como opção. Só tem um problema, quer dizer, vários, né? Vou começar a elencá-los aqui. O São Lourenço quer 12 milhões de dólares pelos dois. 12 milhões de dólares pelos dois. Numa conta rápida aqui, uns 70 milhões de reais. Esqueçam. Esse valor o Corinthians jamais vai pagar. Aliás, sobre isso, o atual presidente do Willian Monteiro Alves deu entrevista ao Band Esportes e disse que não tem a menor condição do Romero voltar. Exatamente por isso. Porque inclusive ele disse, não será um ano de grandes investimentos. O Corinthians tem adotado um modelo de negociação, pegar um jogador mais barato, livre no mercado, em que ele dilui em luvas o salário, negocia um teto que lhe é considerável dentro da folha para conseguir contratar o jogador. E assim tem sido. Foi assim que vieram jogadores do Galo, por exemplo, como o Fábio Santos, Otero, Casares, foi assim que veio o Jonathan Cafu, embora a gente conteste aí os 3 anos de contrato, mas esse é o modelo de negócio do Corinthians. Pagar para ter um jogador, essa fortuna aí, esqueçam, isso não vai acontecer. E o próprio Duílio negou veementemente. Futebol, claro, né? Eu não escrevo palavra de dirigente, nada contra o Duílio, realmente todos eles, por conta das circunstâncias, acabam falando uma coisa que no outro dia ela não se confirma. Mas realmente, por tudo que a gente está acompanhando, é realmente muito difícil que isso aconteça. Tanto um quanto o outro, quanto os dois, mais ainda, né? E tem um outro problema, né? O Romero, quando foi contratado para o Corinthians lá em 2014, ele contou com um investidor, o Beto Capa, que pagou 3 milhões de dólares na época. E ficou a promessa do Corinthians ressarcir o investidor quando ele fosse vendido. Só que o que aconteceu? O Romero não foi vendido. Inclusive ele ficou treinando os últimos meses em separado no CT Joaquim Grava, sem ser utilizado,
para sair de graça, né? Ou seja, o Corinthians não conseguiu vendê-lo. Ele terminou o contrato, ele queria uma negociação, queria um aumento, o Corinthians ficou travado naquela situação ali e tá, tudo mais, porque ele começou a pedir mais, e aí houve um desgaste, ele ficou treinando em separado, terminou o contrato, ele saiu de graça. O Corinthians não recebeu nada para perder o Romero para o São Lourenço. E aí ele ainda não pagou esse investidor, né? Hoje o valor está na conta de 16 milhões de reais, né? Os 3 milhões de dólares corrigidos. Também é fato que o empresário não tá cobrando o Corinthians, há uma boa relação, isso vai ter que ser feito em algum momento. Então, tem uma dívida, tem um valor altíssimo para ser pago, tem um jogador que saiu de uma forma não muito positiva com membros dessa gestão, né? O Duílio era diretor de futebol, então eu posso dizer para vocês que o Romero não volta para o Corinthians, pelo menos em 2021. Mais para frente a gente nunca sabe o que pode acontecer. E por enquanto o Luan permanece, tomara que ele vire o ídolo que a Fiel espera. Não é mesmo? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!